Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de passar para vocês aquilo que Deus tem me dado, me tem revelado com respeito à fé. Porque a fé é o oxigênio do reino de Deus. Só respira a fé quem está no reino de Deus. Quem não está no reino de Deus não sabe o que é a fé inteligente, a fé que toma posse das promessas de Deus. Nós temos testemunhos da fé. Não só o testemunho que me valem, mas sobretudo é o que está escrito, o que Deus falou, o que o próprio Deus falou. Jesus ensinou o segredo da fé. A fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, a fé que para, pensa, analisa, avalia, pesa, para então tomarem atitude. Essa é a fé com inteligência, que não tem nada a ver com emoção, com sentimento do coração. Olha só, presta atenção o que Jesus falou. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, buscar primeiro. Por que Jesus falou buscai primeiro o reino de Deus? Por que ele não falou assim? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não está certo. Primeiro, para você ter uma vida de qualidade, para você ter uma vida que corresponda a uma fé inteligente, a sua fé inteligente, porque Deus é inteligência. Então a nossa fé não pode estar fundamentada em emoções, em sentimentos. A nossa fé tem que estar fundamentada no entendimento, na razão, na inteligência. Então Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus. O que quer dizer isso? Primeiro você tem que buscar o rei do reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar o rei do reino de Deus. Quem é o rei do reino de Deus? É o Senhor Jesus Cristo. Quando você o buscar, quando você o achar, bem como também a sua justiça, então todas as coisas na sua vida serão acrescentadas. Todas as coisas. Família, saúde, sucesso econômico, seja lá o que for que você precise nesta vida, tudo vai sendo acrescentado na sua vida, porque primeiro o rei domina, dirige, conduz, reina dentro de você. E é óbvio, quando o rei da glória, quando o rei Jesus reina dentro da gente, a gente também começa a viver na justiça e obedecendo essa justiça. A partir de então, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas paulatinamente, porque é assim a fé com inteligência. Primeiro, você se forma, por exemplo, num engenheiro, num advogado, num professor, num dentista, num médico, uma pessoa capaz, habilitada, profissional, bem capacitado, para que então você possa partir para ganhar dinheiro. Não é assim? Pois bem, é a mesma coisa. Jesus está falando, buscai primeiro o rei do reino de Deus. Que o reino de Deus venha se instaurar dentro de você. Dentro de você. Quando o rei Jesus passa a morar dentro de nós,
e vivemos na justiça dele, então todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Família, casamento, sucesso econômico, profissionalismo, ele vai acrescentando paulatinamente todas as coisas que você tem necessidade, que você precisa. E é assim que nós temos o testemunho da Isabel, a Dona Isabel. Dona Isabel é uma criatura que gemeu, sofreu, sonhou ser professora, sonhou uma vida de qualidade, mas tudo que ela fez deu para trás. Tudo que ela fez, todos os seus esforços, toda a sua luta, não conseguiu fazer dela uma pessoa realizada. Desde o momento que ela ouviu a palavra de Deus e convidou o Senhor Jesus para viver, fazer morada dentro de si, então a vida dela se transformou. E é a história da Dona Isabel que nós vamos assistir agora. Por favor, vamos rodar. Meu nome é Isabel, sou empresária, eu vim do Paraná. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, minha família teve uma vida muito difícil. Nós éramos em 8 filhos, né? Minha mãe e meu pai tinham 8 filhos, então era uma vida bem difícil mesmo para sustentar esses 8 filhos. Por muitas das vezes a gente passou fome, passou necessidade. Roupas a gente só usava quando ganhava de alguém, quando ganhava de um parente, né? Então era uma vida bem difícil mesmo, né? Com muitas privações, né? Muitas das vezes a única alimentação que nós tínhamos era quando a gente comia na escola, quando chegava em casa não tinha o almoço. Ali era o meu Egito. Era o meu Egito porque muitas das vezes eu me questionava, né? Por que eu não tinha uma condição de vida melhor? Fui trabalhar na casa de uma pessoa e na época eu tinha apenas, acredito que eu deveria ter uns 11, 12 anos. E eu fui trabalhar numa casa de uma senhora para estar ajudando ela, até porque em casa eu tinha que ajudar em casa porque a gente passava por privações e com isso os estudos até ficavam um pouco de lado, né? Não havia aquela dedicação que deveria se ter. Eu tinha um desejo de trabalhar em escola, de ser professora, né? Porque era o que mais me aproximava, né? A escola. Eu não me achava capaz, né? Eu não me achava capaz de um dia conseguir realizar esse sonho. Muitas das vezes eu me perguntava quem era Deus. Eu não sabia quem era Deus. Eu não conhecia Deus. Até existia uma Bíblia dentro da minha casa, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu ia na igreja católica, às vezes que eu assistia à missa, mas era sempre ali a mesma coisa, sempre aquela coisa bem religiosa mesmo. Então eu não tinha conhecimento de Deus. Eu nem imaginava de onde que eu vim. Na época eu assistia o filme Os 10 Mandamentos, eu fiquei maravilhada. Para mim foi uma coisa impressionante. Eu simplesmente achei lindo, maravilhoso. Foi bonito ver no filme, mas na minha vida não acontecia nenhuma daquelas maravilhas. Nenhuma. Zero. Completamente arrasada. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, com uma vida arrasada no fundo do poço, sem sonhos, né? O sonho de ser uma professora não tinha mais, né, na minha cabeça como realizar. A vida sentimental arrasada, a família destruída. Quando eu ouvi do altar que Deus poderia transformar aquela minha situação, eu abracei. Muitos testemunhos eu vi, e muitos deles eram realmente da Fogueira Santa. E aí, com esses testemunhos, a fé foi despertando dentro de mim. Eu entendi a Fogueira Santa como algo que não podia ser somente o meu dinheiro. Era a minha vida. Então, quando o pastor estava explicando lá no altar, eu vi a sinceridade no pastor. Eu vi a sinceridade de que era o próprio Deus falando comigo. O que eu tinha que fazer para a minha vida mudar. Então, eu falei, é agora. É agora que eu vou colocar a minha vida, o meu eu, as minhas vontades, os meus medos, os meus anseios, os meus complexos, né? Então, foi tudo. Quando eu subi no altar, eu desci diferente. Porque em cada passo que você dá em cima do altar, quando você faz com sinceridade, quando você se entrega, Deus ele vai falando com você. Ele vai te mostrando. Ele vai te dando a direção. Ele vai te guiando. Né? Então, de uma ponta a outra do altar, eu pude ver
Deus se voltando para mim. Então, quando eu desci dali do altar, eu desci com a certeza de que Deus estava comigo. Voltei a sonhar. Voltei a sonhar e Deus, Ele me proporcionou algo muito além do que o do meu sonho. Né? O sonho que eu tinha de ser professora, além dele me realizar esse sonho, de eu me formar, ser uma professora, ele também me proporcionou eu ter hoje 2 escolas. Compramos essa escola, tinham apenas 13 crianças, então falamos, não, vamos seguir em frente, né? Porque se foi Deus que nos deu, Ele com certeza vai proporcionar coisas maiores. Tínhamos educação infantil, passamos a ter o ensino fundamental, e aí foram vindo outras fogueiras santas, nós também fomos para o altar, e Deus foi dando condições da gente ampliar. Então nós saímos de um prédio, passamos para outro prédio, né? Então assim, Deus, Ele tem honrado a cada fogueira santa que a gente participa, Deus, Ele honra. Porque a nossa escola, ela tem sido reconhecida no mercado. E como fruto das últimas fogueiras santas que nós temos vivido, nós vamos ser agora um polo de uma universidade com ensino superior à distância. Então assim, Deus, Ele a cada dia Ele tem nos honrado. Olha, eu não imaginava. O meu sonho era apenas de ser uma professora e Deus me proporcionou uma escola onde hoje eu posso cuidar de várias crianças, de vários alunos, estar ali acompanhando o crescimento deles, acompanhando crianças que chegam lá, que não sabem ler e hoje já estão lendo. Então, assim, é uma alegria muito grande. E em uma fogueira santa também, Deus me deu o meu casamento, né? Subindo no altar numa fogueira santa, Deus me mostrou o meu marido. Hoje eu sou casada, sou feliz no meu casamento. Então, assim, a bênção que Deus me proporcionou foi completa. Nós que não tínhamos nenhum dinheiro para pagar o aluguel, hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa própria, meu apartamento, tenho outras casas, tenho outros imóveis, tenho o meu carro. No altar eu tive tudo isso, muitas conquistas. Mas a minha maior conquista foi o meu encontro com Deus. Foi o Espírito Santo entrar na minha vida. Porque sem Ele, todas essas conquistas não teriam sentido. Quando você realmente tem esse encontro com o Espírito Santo, você não quer sair do altar. Você não quer parar de fazer o sacrifício. Porque quanto mais você sacrifica, mais próximo de Deus você está. Magnífico testemunho. Porque uma coisa é você conquistar mundos e fundos. Outra coisa é você conquistar o reino de Deus. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro vai pegar fogo. Mas quando você conquista o reino de Deus, pode pegar fogo todo mundo, que você vai continuar, vai permanecer. Então, essa professora, ela foi inteligente, ela buscou primeiro o reino de Deus, ela tomou posse do rei, ou melhor, o rei Jesus veio ao seu encontro por causa da sua busca, por causa do seu querer, do seu desejo de tê-lo. Então ela conheceu o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Israel, o Deus que faz acontecer as coisas magníficas, maravilhosas. Agora, depois que aconteceu o reino de Deus dentro dela e a justiça de Deus, é óbvio que todas as coisas foram sendo acrescentadas na vida dela. Mas não foi só com ela, não. Você vai ver o testemunho agora do Sidney. O Sidney também teve o mesmo problema. Só que o Sidney começou dando ouvidos a fake news. A fake news, ou as notícias falsas, movem as pessoas a terem uma fé negativa, uma fé deprimente, uma fé duvidosa. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, ele também abraçou essa fé. E veja o que aconteceu na vida dele. Olha o segredo aí. Recebeu o Espírito Santo. O segredo é conhecer Jesus. E quem nos faz conhecer o Senhor Jesus é a fé que o Espírito da fé nos dá. Então, se você recebe o Espírito Santo, você recebe a fonte da fé que vai fazê-la ver a glória de Deus na sua vida. Vamos assistir o Sidney. Aliás, desculpa. É o Sidney. Vamos colocá-lo aí, por favor.
Meu nome é Sidney Faria, tenho 55 anos, sou empresário na área de comunicação e conheci a Universal há mais de 20 anos, de forma negativa. Pelo menos é o que me diziam. Eu sempre vi pastores, sacos de dinheiro, aquelas histórias todas que informavam tal. Acreditei naquelas conversas que vinham até a mim. Jamais eu iria numa igreja universal. O quê? Já estou passando por situação difícil. De repente, ir lá para um pastor ou um bispo querer tomar o meu dinheiro, tinha um preconceito terrível pelo Bispo Macedo. Eu podia ver qualquer pessoa, mas eu não queria saber de Bispo Macedo, não queria saber. Para mim era a mesma coisa do que ser do meu time adversário. E eu sentia uma certa raiva até. Fogueira Santa eu tive uma experiência com a Fogueira Santa com a minha mulher, porque ela já passou a frequentar essa igreja. Eu falei, olha, você é simplesmente maluca fazer isso. Fogueira Santa, isso daí é para tomar mais dinheiro, é um esquema que eles armam para que se possa ter dinheiro. Eu sempre fui muito crítico, né? E sempre critiquei quem quer que seja. Só que chegou um certo momento da minha vida que eu sofri um acidente. Só que as sequelas desse acidente, que foi o impacto fêmuro-acetabular, que eu fiquei sem a cartilagem entre o fêmur e o quadril. Então eu tive que travou minha perna. Literalmente fiquei parado, fiquei estagnado, não podia mais trabalhar, não podia fazer nada, porque tinha que andar de bengala, muito debilitado. Eu falei, caramba, e agora? O que eu fiz então? Busquei Jesus. Aí é onde que eu passei por essa situação, falei, o único caminho que tem. Mas nunca na Universal, pelo amor de Deus. Fui em outras denominações, conheci outras denominações. E, no entanto, não preenchia. Não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu sentia, não era aquilo que eu... Eu simplesmente não tive encontro com o Senhor Jesus, na verdade. E eu estava em busca de alguma coisa mais consistente, um amadurecimento espiritual para a minha vida. Aí é onde que eu falei, puxa vida. Aí eu ouvia os programas da Universal, só que eu mudava o controle, aí entrava o Bispo Macedo, não vou ouvir esse cara não. Mas aí chegou num momento que ele falou, você que está debilitado, está numa situação assim, assado, tal, de madrugada. Aí eu tentava mudar, mas sabe aquele negócio que chamava atenção? Aí eu ficava, deixa eu ver, o que esse cara vai falar. Era assim mesmo. Aí o que eu fiz? Peguei e ouvi aquilo. Por que não? Não tenho mais nada para ele arrancar de mim. Estou debilitado aqui, estou de bengalinha. Aí é onde que eu peguei e falei, então nós temos que simplesmente fazer o quê? Tomar uma atitude. O que eu fiz? Tomei uma atitude. Fui buscar mesmo, ouvindo críticas, que ouço até hoje, críticas, porque busquei o quê? A Universal que eu tanto criticava. E aprender a que o Sidney em si, ele não é nada sem Deus. É nisso que eu aprendi na Universal. Então tudo que eu achava que era bom negócio, eu pegava e fazia. Lógico, quebrava. Porque eu não tinha o entendimento, não tinha o discernimento, não tinha a capacidade e a humildade de reconhecer que perante a Deus, nós somos um só. Conforme eu fui passando por esse processo, eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, de como lidar, como fazer, como seguir aquele caminho. É onde que eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Aquilo de que, poxa vida, é este o caminho, é dessa forma que eu devo agir. Até que chegou num momento que eu senti isso de coração. Peraí, eu vou me dedicar corpo, alma e espírito. Foi onde que eu aprendi a interpretar exatamente aquilo que Deus está falando na sua palavra, que eu sempre lia, ler por ler. Eu lia a Bíblia como se eu lesse um gibi, como se eu lesse qualquer revista em quadrinho. Então, é diferente. Quando eu aprendi com aquela palavra, de que o Espírito Santo estava falando comigo ali, aí é onde que mudou. Não dá para eu expressar o quanto que hoje eu sinto amor pelas pessoas, amor à vida, amor a tudo e a todos. Até aqueles que outrora me fizeram até mal. Eu amo essas pessoas e oro por essas pessoas. Hoje eu vejo o sorriso nos meus próprios olhos. O Espírito Santo fez morada no meu ser, no meu coração. E eu permiti que fizesse isso. Seja por situação ou não,
Mas quando você conhece o Espírito Santo, você vê o mundo de outra forma. E eu estou vendo o mundo de outra forma. O Espírito Santo é Deus abençoando, porque Ele sabe que eu estou sendo fiel a Ele. Ele conhece nosso coração. Aquilo que eu criticava lá atrás, hoje eu entendo. Hoje eu conheço e participo da Fogueira Santa. Sempre quando tem Fogueira Santa, aliás, a próxima Fogueira Santa eu já estou até já me preparando para a próxima Fogueira Santa. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Eu não tenho mais o que fazer sem o Espírito Santo. Então, eu não me vejo mais sem o Espírito Santo na minha vida. Sem esse conhecimento que eu tive. A essas pessoas que eram o Sidney Faria lá atrás. Busque conhecer. Busque informações. Constate a veracidade dos fatos. Não caia em conversas. Mas não vai pela dor. Vai pelo amor a você mesmo. Hoje eu vivencio a Universal, que eu aprendi não só a admirar, que é a glória do Senhor Jesus, mas eu aprendi a ver que tudo aquilo que me falavam lá atrás eram balelas, eram mentiras. Quisera eu ter tido há 20 e poucos anos atrás o Espírito Santo que hoje eu tenho no meu ser. O Senhor chamou Moisés para lhe falar. Sei de tudo que acontece e desci a fim de libertar. Tenho visto a aflição, a tirana escravidão. Tenho ouvido um clamor de quem sofre em meio à dor. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar que o Senhor tão bem conhece, pois desceu ali para libertar. Lugar de decisão para quem sabe o que quer, quem já tem definição, para quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Por toda a sua força em função do que se quer, é o caminho pra quem quer vencer. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar que o Senhor tão bem conhece, pois desceu ali para libertar. Lugar de decisão para quem sabe o que quer, quem já tem definição, para quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Por toda a sua força em função. Meu nome é Selma da Silva, tenho 42 anos e sou artesã. E no meu início de igreja, eu comecei com 7 anos de idade. Acabei me afastando com 19 anos. Comecei a ir para baladas, comecei a beber, comecei a fumar. Eu só queria saber, eu não queria mais ficar em casa, brigava direto com a minha mãe. Mas só que eu acabei tendo uma depressão. Começou a nascer dentro de mim um vazio. E aquela angústia foi crescendo, eu fui tendo dores no corpo
que eu ia no médico e falava, doutor, o meu coração está disparado. E os médicos faziam esse exame, ele falava assim, mas você não tem nada. Eu não conseguia mais dormir, porque eu começava a manifestar espíritos dentro de mim. Eu não queria mais sair durante o dia. Durante o dia, para mim, era normal, que eu trabalhava, eu fazia minhas coisas, mas quando chegava de noite, eu falei, eu vou deixar todo mundo dormir e vou sair, bebendo, procurando algum barulho para me escutar, para mim não ter sono, porque toda vez que eu deitava a cabeça no travesseiro, eu manifestava. Aí minha filha falava, mãe, a senhora muda de voz quando você está dormindo. A tua voz fica grossa, você fica violenta, a sua mão se fecha, você fica se debatendo, Ela começou a ter medo de mim. Aí foi quando eu me tranquei, me isolei em cima de uma cama, ali eu não comia mais, ali eu não tomava mais banho. Eu cheguei a ponto de chegar a pesar 43 quilos. Na minha mente só vinha aquela voz, se mata, ou você se mata ou eu vou te matar. Uma noite eu fui dormir, eu acabei cochilando e nesse cochilar eu manifestei. E o diabo ele falou na minha cara, eu vou te matar agora. Agora. E eu sentia várias mãos, meu corpo ficou tão pesado, parecia que tinha uma multidão em cima de mim. Aí foi quando eu acordei assustada, chorando muito, tudo escuro, um abismo. Aí foi quando a televisão ligou sozinha. Ligou do nada. Aí tava ali o bispo e falando, ele, até quando? Até quando você vai viver desse jeito? Quando você estava na casa do Pai, Deus ele nunca te deixou sofrer. Vinha as lutas, mas ele te confortava. Aí eu comecei a falar com a televisão. Eu falei, se ele está falando comigo, olha só que engraçado, ele está falando comigo. É comigo que ele está falando. Se essa televisão ligou assim no meio do nada, sozinho, é porque alguém quer falar comigo. Tomei uma decisão e falei, eu vou. Mas eu não quero ninguém no meu lado. Eu só quero o Senhor. E eu não estou falando com a televisão, eu estou falando com o Senhor, Deus. Eu parei de falar com a televisão, comecei a falar com Deus. Falei, meu Deus, eu vou. Mas eu vou. Mas se não mudar, se eu sair de lá de dentro e voltar e sair a mesma pessoa, me mata na porta da igreja, tira a minha vida. Eu falei desse jeito para Deus, mata ali mesmo. Eu não posso dormir, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade dentro de mim. Parece que eu tô caindo dentro de um buraco fundo. E não tem ninguém ali para me ajudar. Eu já falei com tantas pessoas, ninguém me ajudou. Aí foi quando eu falei para minha filha assim, filha, se troca, vai tomar um banho. Hoje a gente vai para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, aí o pastor começou a pregar e eu prestando atenção em tudo que ele falava. Aí foi quando ele falou, vamos buscar o Espírito Santo. Quando ele falou buscar o Espírito Santo, eu parei, refleti. Eu falei, antes de buscar o Espírito Santo, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. O pastor ali orando e eu falando para Deus, eu fechei meus olhos, cobri o meu rosto para ninguém ver minhas lágrimas e falei para Deus, meu Deus, olha para dentro de mim, eu não vou falar, mas o Senhor vai escutar. O Senhor vai escutar minha alma pedindo socorro. Foi quando eu só chorava. As lágrimas, quanto mais eu chorava, e o pastor orando, buscando, e eu só chorava, eu não saía mais palavra nenhuma, só saía lágrima. Eu saí dali, eu não saí andando, eu saí voando. Aí eu falei, ali foi a minha decisão. Eu falei, meu Deus, hoje, dia 12 de novembro de 2012, daqui eu não saio mais. Cheguei em casa, eu dormi, eu não manifestei, eu comecei a tratar minha filha bem, a minha mãe bem, eu comecei a ter paz. Aí foi quando eu falei, não, eu preciso buscar esse Espírito Santo. Eu preciso, porque no começo eu não tinha o verdadeiro Espírito Santo. Eu não sabia como buscar esse verdadeiro Espírito Santo. Ali o Espírito Santo entrou a paz, entrou a alegria. Se hoje eu passo luta, passo, mas eu sei que dentro de mim tem uma paz que me coloca no lugar, me deixa controlada. Hoje, a minha filha está com 18 anos. Hoje é só felicidade. Nós duas, na mesma caminhada. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem ele,
Sem ele eu não sei direcionar nada da minha vida. Sabe, dentro de mim, nos meus pensamentos, porque o Espírito Santo é comigo e ele me dirige. Se não fosse através de uma emissora da Universal, se não fosse aquele homem de Deus atrás daquela tela, mesmo que a minha televisão ligou sozinha, e ele ali falando, eu sei que ele fala com muitos que estão sofrendo. Se ele falou comigo, imagina como que ele... O que essa televisão pode fazer com muitas pessoas que estão sofrendo. Eu ajudo, sim. Ajudo, contribuo, faço de tudo, ganho almas, porque foi através de uma TV que eu fui salva. Monte Sinai, onde Deus desceu. Lugar escolhido por ele para libertar o seu povo. Foi ali que o impossível aconteceu. 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim e finalmente um povo tomaria posse do que era seu. No Sinai, esta promessa foi feita a Moisés e neste lugar, tempos depois, seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para a mudança de identidade. Milhares de anos se passaram e o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na terra, onde as maiores batalhas são vencidas pela fé. E neste mês de dezembro, levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar, para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis. Muitas pessoas perguntam, bispo, por que fogueira santa? Onde é que está escrito na Bíblia que fogueira santa resolve os problemas? Eu não vou explicar para você como acontece o milagre. Eu vou explicar para você que aqueles que creem vão, aqueles que não creem ficam. Quem crê vai, quem não crê fica. Se você crê, você vai. Você vai em espírito, você vai conosco, mesmo não fisicamente, mas você vai em espírito conosco na mesma fé que foi Moisés. Nós vamos subir o Monte Sinai, e eu estarei lá também, justamente na mesma fé de Moisés. E eu vou subir por aqueles que também vão subir comigo, aqueles que vão subir em espírito, que estarão em espírito conosco subindo o Monte Sinai por conta de uma fé ativa, uma fé agressiva, uma fé corajosa, uma fé que funciona, que traz resultados. Aconteceu com Moisés, por que não vai acontecer com você? Povo cativo, um povo escravo, um povo que não tinha o que comer, mas que tinha que trabalhar duramente sob o chicote de Faraó. Talvez seja essa a sua situação. Você vem trabalhando sob o chicote de Faraó. A sua vida é irrisória. Você come mal, veste mal, dorme mal, vive mal. A sua vida é o mal em carne, né? No seu corpo, na sua carne. Mas você quer mudar isso, você manifesta a sua fé no Deus vivo. Não é dinheiro. Você não compra nada de Deus. Deus não está vendendo bênçãos. Deus atende a gente pela fé. É óbvio que a fé envolve atitudes. Envolve atitudes que normalmente a gente não faria. Por exemplo, quando Jesus encontrou um cego de nascença no caminho, Jesus, então, o que fez? Ele cuspiu no chão, fez lodo, untou a vista do cego e disse para ele, vai lá no tanque de Siloé, lava-te e serás curado. O cego, que até então não tinha nenhuma fé em Jesus, até porque ele nem conhecia Jesus, mas ele
ele ouviu aquela voz, aquele lodo nos seus olhos e aquela palavra que encheu de fé, de certeza de que iria ser curado, ele fez obedecer. Quando ele obedeceu, quer dizer, Jesus despertou a fé dele. Jesus despertou a fé daquele cego para que ele, então, pudesse manifestá-la, obedecer à sua voz. Quando ele manifestou a fé e, indo lá embaixo no tanque de Siloé, então ele foi curado. Quem o curou? Foi a saliva de Jesus? Não. Foi o lodo? Não. Foi a água lá do tanque? Não. O que o curou foi a obediência à palavra do Senhor Jesus. Ele obedeceu à palavra de Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus. E ele foi lá naquele lugar difícil, de dificílimo acesso, e fez o que Jesus mandou e ficou curado. É assim que funciona. Agora, se é um cego indolente, é um cego que duvidasse, se fosse um cego cheio de dúvida, é claro que ele não iria lá no tanque de Siloé. Ele pediria uma água qualquer, me arranja uma água aí qualquer, poxa, me manda num poço mais perto, por que eu tenho que ir lá no fundo desse vale para me lavar? Ele poderia alegar um monte de coisas, mas ele não alegou nada, ele não conjecturou, ele não perguntou nada, ele simplesmente foi. Foi porque ele creu. E quem crê vai, quem não crê fica. Se você não crê, não participa, minha amiga, meu amigo. O Monte Sinai não é uma campanha como de sorte. Você vai tentar a sorte, não é jogo de loteria. Ou você vai com fé ou você não vai. Ou é ou não é. Você tem que ser definido, determinado. Se você for porque os outros vão, você não vai acontecer nada com você. Você tem que ir por sua própria fé, você tem que ir pela própria fé que o Espírito Santo revela àqueles que convida para subir o Monte Sinai. Essa é a fé. A fé é essa, eu vou porque eu creio. Se eu não cresce, eu não iria. É claro, eu não sou burro. Eu só vou porque eu creio. E eu creio que vai acontecer coisas magníficas, porque Deus tem prometido, ou prometeu lá no Monte Sinai, fazer daquele povo escravo uma nação forte e poderosa. Então, eu vou no Sinai por você, minha amiga, meu amigo. Por você que crê comigo. Agora, se você não crê, você está fora também dos meus planos. Eu vou lá para orar pelos que creem comigo, que estão comigo e que vão lá comigo em espírito, pela fé. Esses vão receber. Com certeza vão, porque Deus é grande e Ele não faz coisas pequenas, só faz coisas grandes, maravilhosas, portentosas, extraordinárias, magníficas. Esse é o Deus que eu creio e esse é o Deus que eu prego, eu falo, eu procuro transmitir para as pessoas que estão sofrendo como você. E se você crê, então vai comigo, você vai ser abençoado. Se você não crê, você vai ficar e eu não posso fazer nada por você. Essa é a fé. Vamos assistir mais um testemunho de fé que Deus tem feito, as maravilhas que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Por favor, o Espírito Santo é a fé viva dentro de nós. O Espírito Santo é a fonte da fé. Então nós temos aí o testemunho do Espírito Santo. Essa senhora recebeu, essa jovem recebeu o Espírito Santo e veja o que aconteceu com ela. Meu nome é Raquel Sodré, eu tenho 26 anos, atualmente eu sou empresária, né? Sou casada, mas nem tudo foi tão certinho assim na minha vida, né? Eu cresci vendo o meu pai agredindo a minha mãe. Eu pequena ia para a delegacia com a minha mãe para dar queixa do meu pai por agressão. A minha mãe, ela trabalhava muito, então ela saía muito cedo de casa, chegava muito tarde, então a gente quase não se via. E quando se via, eram os momentos que tinha briga na minha casa. Cresci desse jeito. O meu pai, ele era uma pessoa viciada em jogo, então ele até tinha empresa, ele tinha trabalho, mas ele perdeu tudo. Eu tinha o quadro de depressão, mas era uma depressão junto com um ódio muito grande dentro de mim. Então eu não sabia como descontar esse ódio, em quem descontar.
com 12 anos eu comecei a ter as primeiras crises de ansiedade por conta da depressão. Então eu tive as primeiras crises de ansiedade. Nessas crises de ansiedade eu sofria com a bulimia, que eu não aceitava o meu corpo, eu não aceitava quem eu era. Então eu começava a forçar o vômito. Eu pensava que eu não tinha valor nenhum, porque se eu não conseguia nem ter o amor da minha mãe, então eu não tinha o amor de ninguém. Então dentro de mim tinha um vazio, um buraco muito grande. Então aquele peso, eu andava com peso nas minhas costas. Eu não tinha vontade de fazer nada. Dentro de mim eu achava que eu não teria um futuro, que eu não iria conseguir nada na minha vida. A minha mãe falava isso pra mim, que eu não ia durar muito tempo. Então isso era muito doloroso pra mim, sabe? Ouvir isso da minha mãe, dos meus pais, da minha família. Quando eu chegava num lugar, todo mundo saía. E isso me doía muito, sabe? Porque eu não entendia porque eu estava passando aquilo. E quando eu sentia essa dor, quando eu estava no meu quarto, eu pensava, eu preciso aliviar essa dor de alguma forma. E aí eu pegava, a minha mãe, ela era professora e ela tinha um estojinho que tinha estilete, aqueles estiletes, sabe? E eu começava a me cortar. E eu falava, eu preciso parar de sentir essa dor. Só que a dor de cortar, eu não conseguia sentir nada. Porque a dor do peito era maior do que a dor do ferimento causado pelo corte. Então, era muito, muito forte essa dor. Muito forte. Eu andava na rua, eu via as buzinas do carro e só via os pensamentos, se joga. Ninguém vai sentir sua falta. Você estava em casa, ninguém sentiu. Você acha que se você se jogar aqui, alguém vai sentir? Ninguém vai sentir sua falta. Vão chorar em um momento e depois a dor deles vai passar. Para preencher, para aliviar essa dor, eu me drogava. Eu saía, eu comecei a me prostituir. Se todo mundo diz que quem se envolve nessa vida, o fim é a morte, então que seja isso. E numa dessas, de eu querer tanto agredir, sentir tanto ódio, querer descontar nas pessoas, foi quando eu, com um menino que eu namorava, com um rapaz que eu namorava, eu cometi um assalto e eu fui presa em flagrante aos 16 anos. Eu fui para a cela, né, do menor infrator, fui para a cela e ali eu só chorava. Só chorava. Eu queria dar um fim, mas eu não sabia que ia ser daquele jeito. Porque no fundo não é aquilo que você quer para sua vida. E eu só chorava. Eu falava, meu Deus, onde eu fui chegar? E ali eu me vi, depois de 3 anos, falando, meu Deus. Porque para mim ele não existia. Mas naquele momento que eu estava ali sozinha, e a única coisa que vinha na minha cabeça era o que eu estou fazendo da minha vida. Foi quando um conselheiro tutelar, ele conversou comigo e ele falou de Deus para mim. Depois que eu saí da delegacia, eu fui numa reunião na igreja, numa terça-feira, tomei uma decisão de que eu não ia mais fazer essas coisas, eu não ia mais me mutilar, eu não ia mais usar droga, eu não ia mais conviver com essas amizades. E eu parei. Uma pessoa chegou para mim na igreja e falou assim, você só vai conseguir ser feliz de verdade, você só vai receber, não adianta você fazer propósitos para receber o Espírito Santo, fazer fogueira santa de Israel para receber o Espírito Santo, fazer jejum de Daniel para receber o Espírito Santo se você não perdoar. Foi quando eu tomei a decisão, eu fiz um propósito com Deus e disse a Deus, a partir de hoje, não importa o que eu tenha que passar, mas se eu tiver de enfrentar e perdoar, eu vou enfrentar, porque era mais forte do que eu. Então, mas eu vou me tornar mais forte do que esse sentimento. E nesse dia eu fui até a minha mãe, pedi perdão a ela. Então eu falei para ela, minha mãe, me perdoa por tudo que eu te causei durante todo esse tempo, por toda a tristeza, todo o sofrimento que eu te causei. A senhora não merecia isso. E ali, depois daquele dia, parece que um peso que eu carregava há anos saiu de dentro de mim. E eu
nesse mesmo período, eu conheci a Deus, porque o meu coração não estava mais pesado. A minha mente não tinha mais o que me acusar. E depois disso, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Entrou o bispo, ele falou uma coisa assim, que foi muito forte. Você tem noção do que é ter o extraordinário dentro de você? Você tem noção do que é ter o Altíssimo dentro de você? O mal, ele queria estar no lugar do Altíssimo. Você não precisa estar no lugar do Altíssimo. Você vai ter o Altíssimo vivendo dentro de você. Isso abriu a minha visão de tal forma que eu falei, não, eu ia para a reunião de 9h30, eu não vou mais para de 9h30, eu vou para das 7h. Nem tinha começado a reunião, e eu lembro que eu sentava e eu falava, eu vou ter o Altíssimo dentro de mim. E eu ficava ali meditando, eu vou ter Deus morando dentro de mim. E eu lembro que naquela hora eu tava subindo no altar, parecia que eu ia casar, porque eu tava tão por dentro, eu tava em festa assim, eu falando, eu não acredito que hoje eu vou receber o Espírito Santo, eu tô aqui, mas eu tô nas nuvens. Quando eu vi, eu já tava em cima do altar e eu só falei assim, obrigada, Espírito Santo. Então eu não era mais a mesma, e ali eu saí com tanta certeza, todo mundo percebeu. Na minha mente eu só falava assim, Senhor, até então eu era órfã, agora eu não sou mais. Depois que eu recebi o Espírito Santo, de uma pessoa que queria tirar a própria vida, hoje tem amor pela vida, é grata a Deus por tudo, né? De uma pessoa que odiava a família, que queria o mal da família, hoje é super apegada à família, às vezes é grudinho, assim, de eu ligar para minha mãe várias vezes no dia, ela dizer, te amo, filha, eu dizer para ela, te amo. Meu pai me diz que me ama o tempo todo. Hoje a minha família está na presença de Deus, eu sou bem casada, sou feliz, agradeço a Deus todos os dias pelo meu relacionamento. Sem o Espírito Santo eu não sou absolutamente ninguém, porque olha quem eu era antes de ter Ele. Então, se eu não tivesse Ele, eu não seria ninguém. Nem aqui eu estaria contando essa história hoje, contando o meu testemunho hoje. Eu tenho a maior riqueza, a maior preciosidade, né? Que é o tesouro em vaso de barro, que é o Espírito Santo, nesse vaso que é a gente, né? Então, Ele quem me concedeu tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Então, eu não trocaria Ele por nada. Hoje eu sou feliz graças ao Espírito Santo. Pois é, minha amiga e meu amigo, é exatamente isso que Deus quer fazer com você. O Altíssimo quer viver dentro de você. Mas como Ele vai viver dentro de você se você não quer entregar-se para Ele, você não quer se render para Ele? Aí não tem negócio, não tem casamento, não tem aliança, não tem parceria. Ou você se entrega, se rende 100%, porque com Deus é assim, é tudo por tudo. A Fogueira Santa de Israel é exatamente isso. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Mas o seu tudo, o que é o seu tudo? O que é o seu tudo? Se você está aí fracassada, fracassado, você está aí debilitado, caído, prostrado, doente, desempregado, você está aí mal casado, separado, isolado do mundo, o que é a sua vida? Não é nada! O que você vai perder se você entregar a sua vida para Jesus? Se você se render a Ele, se você colocar toda a sua vida no altar, você não vai perder nada, você só tende a ganhar. Então, minha amiga, meu amigo, a Fogueira Santa de Israel é para aqueles que têm fé, que creem e que vão com força para cima do altar. Nós vamos entrar em oração agora e você receba essa oração como uma libertação da sua vida, da sua mente, para que você possa compreender o mistério e segredo da fé. Vamos orar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vá
vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença, pois o Senhor Jesus afirmou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Palavras daquele que deu a vida por nós na cruz, palavras vivas, que trazem esperança, que produzem fé no nosso espírito, no nosso intelecto, na nossa alma, pois o Senhor Jesus é a verdade. Então agora, meu Pai, ouça a minha oração, a oração desta pessoa que está decidido a não mais se drogar, essa pessoa que está decidido a não mais se prostituir, maltratar os seus filhos, esta pessoa que está decidido a não mais fazer o que é errado, viver uma vida de violência, de idolatria, de feitiçaria, de orgias. Meu Deus, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa que estava presa, que estava literalmente acorrentado a correntes malignas, como dos problemas que acabei de mencionar, além da opressão, da depressão, da tristeza, do vício, da doença, da miséria. Esta pessoa diz basta. Diga, amigo, amiga, basta. Fale basta de ser escravo, oprimido. Agora é minha vez. Diga, chegou a minha vez. Meu Pai, estenda a tua mão e dá um sinal para ele agora. Assim como o Senhor se revelou ao teu povo no Monte Sinai, revela-te agora a todos que caminham em direção ao teu altar, o monte natural do Senhor aqui na terra, o Monte Sinai. Que, meu Pai, esta pessoa tenha uma experiência com o Senhor agora. Agora. A opressão, a perturbação, o vício, a dor vai desaparecer para nunca mais voltar. Levante, amigo, o copo com água, pois eu o declaro abençoado em o nome de Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E manda que eu lhe diga, ouça, ele manda que eu lhe diga, não importa o que você sente, o que importa é o que você crer. O que importa não é o que os outros falam, mas é o que Jesus prometeu. E ele disse, vinde a mim como estás. Beba e receba o seu livramento aí agora onde você está. Receba o livramento e toda dor, toda opressão, perturbação, vício, pensamentos de dúvidas, de morte, de separação, de corrupção. Agora, diga em o nome do Senhor Jesus, saia! E não volte nunca mais. Vem, Senhor Espírito Santo, abra os seus braços, meu amigo, em direção à cruz, pois Jesus, Ele está de braços abertos para receber você, lhe perdoar e fazer você livre como um pássaro para voar bem alto e chegar ao seu altar. Ó meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos e peço que o Senhor consagre este óleo, símbolo do Espírito Santo que vamos usar neste domingo para quebrar a maldição hereditária, para que as maldições que esta pessoa herdou ou que foram rogadas, ou que esta pessoa buscou
no seu desespero, através do ocultismo, da idolatria, do espiritismo, da magia, e acabou se amaldiçoando. Sejam estas maldições convertidas em bênçãos, pois o teu Espírito, meu Deus, vai acender a vida de todos que estarão conosco neste domingo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo, este óleo será um instrumento nas mãos de Deus, mas cabe a você, é responsabilidade sua, levar este familiar seu à vigília do Espírito Santo neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Nós vamos lhe ungir. A única coisa que nós cobramos é a sua sinceridade. Este óleo, símbolo do Espírito Santo, vai acender a sua vida. As maldições se converterão em bênçãos. Estamos vivendo as 7 últimas semanas deste ano. O texto bíblico no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, afirma que Deus, diz o texto, mas o nosso Deus converteu as maldições, ou converteu a maldição em bênção. Essa é a proposta de Deus para você. Que a maldição que há na sua família se converta em bênção. Mas cabe a você crer e obedecer. E buscar. Por isso, esteja conosco neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão para receber a unção com óleo da alegria. É o terceiro e último domingo da unção com óleo da alegria. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você é o nosso convidado, todo especial. Acompanhe o texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele, leia em voz alta, por favor, tudo fará. Repare, amigo, amiga, que Deus não quer fazer uma coisa, 2 coisas, 3 coisas ou muitas coisas. Deus, ele quer fazer tudo na sua vida. A condição está aqui, ó, que você entregue o seu caminho ao Senhor. Quando é que eu entrego o meu caminho ao Senhor, bispo? Quando é que eu entrego a minha vida, a direção da minha vida, os meus projetos? Quando você sobe o seu altar voluntariamente por meio do seu sacrifício, que é o lugar de encontro do Criador com a criatura, o altar. O Monte Sinai foi o monte escolhido por Deus para se revelar ao seu povo. O povo saiu da escravidão, cruzou o Mar Vermelho sendo fiel a Deus e chegaram ao pé do Monte Sinai, onde Deus desceu em forma de fogo e deu instruções a Moisés. Por isso diz o texto, e ele fará sobressair a tua justiça. Deus quer fazer justiça na sua vida. Como a luz, veja aí a luz. O fogo projeta o quê? Além de calor, o fogo projeta luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Com a luz e o teu juízo como o meio-dia. Nós estamos em um propósito, porque lá no Monte Sinai, Deus disse para Moisés, instruiu a Moisés a fazer um candelabro de 7 braços, representando as 7 manifestações do Espírito Santo. E este candelabro, com o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, simboliza o Espírito Santo. Se você diz, bispo, a minha vida tem estado apagada, eu quero fazer chegar às suas mãos este cartão com o candelabro para você buscar o Espírito Santo nessas últimas 7 semanas do ano, para você ser cheio da luz de Deus. Disse Deus a Moisés que as luzes, ou a luz do candelabro não podia se apagar. Então eles fizeram um turno de levitas, de sacerdotes que mantinham o candelabro aceso 24 horas no tabernáculo. Símbolo do Senhor Jesus, que quando veio ao mundo disse, eu sou a luz do mundo. Eu vou fazer chegar às suas mãos esse cartão com o candelabro, através do WhatsApp 99611 2781 0 operadora 11. Você pode enviar agora uma mensagem de texto solicitando que nós faremos chegar às suas mãos e neste domingo vamos buscar então juntos o Espírito Santo. Às 18 horas o Bispo Macedo estará conosco ministrando a mensagem, a palavra de Deus, como também a busca e o derramamento do Espírito Santo.
Pare de dar desculpas e comece a fazer